A graça e a paz. Eu sou o professor Michael Douglas e nesse vídeo eu pretendo apenas fazer uma biografia do filósofo Hegel. Pretendo dar continuidade ao aprendizado, mas por enquanto vamos nos ater um pouco sobre quem é este filósofo conhecido como Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ele nasceu na cidade de Stuttgart, na Alemanha, em 1770. Ele estudou filosofia e teologia e trabalhou como preceptor, editor de jornal, diretor de escola e professor de filosofia. E lecionou tanto na Universidade de Iena como na de Heidelberg e de Berlim. Sua vida e a sua produção acadêmica foram de um tamanho grandioso na história da humanidade. E dentre essas obras que ele criou se destacam algumas como principais: a Fenomenologia do Espírito, de 1806, a Ciência da Lógica, de 1812, a Filosofia da História, de 1818 e a Filosofia do Direito, de 1821. Ele era um grande entusiasta da Revolução Francesa. Ele assumiu, mesmo que teoricamente, um tal espírito revolucionário que se espalhou por todos os meios intelectuais da Alemanha. Nessa época, a Alemanha ela vivenciava momentos difíceis em relação à economia, como nós já vimos no vídeo anterior, e as estruturas sociais, os valores, todos se viam agora meio que esvaziados de sentido diante da pobreza tão vigente no momento. É nesse momento que muitos intelectuais alemães, entre eles o Hegel, assumem esta posição, também falada no vídeo anterior, idealista, de um movimento estando fora da realidade, de uma suspensão da realidade, que lhe permitiu elaborar formas de compreender o mundo e o ser humano de uma maneira desvinculada da realidade, dando a eles a oportunidade de se afastarem dos problemas enfrentados na Alemanha do período e, claro, se refugiando dentro de si mesmos, fazendo com que a filosofia pudesse dar soluções para a realidade. Talvez Hegel tenha sido um dos maiores pensadores da época e, ao mesmo tempo, um dos filósofos mais difíceis de serem interpretados. Por quê? Devido à sua escrita e exagerada técnica, há novos conceitos criados por eles que rompem o entendimento tradicional que as pessoas tinham na leitura filosófica. Por exemplo, nós podemos citar aqui os conceitos de espírito, que ele muda de razão e do próprio pensamento. Enquanto os pensadores anteriores desviaram-se a pensar como seria possível encontrar um conhecimento verdadeiro e eterno sobre o mundo, Hegel, este grande homem, se dedicou a pensar numa forma histórica de conhecimento do mundo e de si mesmo. Sendo um grande crítico de Kant, nós vamos agora no próximo vídeo, na próxima aula, entender um pouco sobre a filosofia da história de Hegel e o movimento dialético da história. Valeu!